Se na sua infância você sentia que era diferente, que ninguém te entendia, ou se tinha sonhos tão reais que pareciam mensagens vindas de outro mundo, então isso aqui é para você. Existem sinais misteriosos que surgem na infância apenas daqueles que foram escolhidos, e a maioria das pessoas ignora completamente esses sinais, vivendo uma vida sem nunca perceber o próprio chamado. Desde muito cedo, você pode ter sentido uma estranheza, como se estivesse fora do lugar, como se o mundo à sua volta fosse superficial demais para a profundidade que você carregava dentro de si. E talvez, em vez de apoio, você tenha recebido silêncio, rejeição ou até zombarias. Mas o que ninguém sabia é que cada uma dessas experiências fazia parte de um plano maior. Nada foi por acaso. Neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, algo dentro de você começa a despertar, a se lembrar. Porque aquilo que parecia esquecido está apenas adormecido. Quanto mais você avança neste vídeo, mais a verdade vai te confrontar. Então preste atenção até o final, porque alguns dos sinais que vamos revelar podem te chocar. Se alguma dessas palavras tocou o fundo da sua alma, comenta aqui embaixo se você já sentiu que não pertence a este mundo. E se você sente que foi guiado até aqui por algo maior, curta, compartilhe e se inscreva. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Algumas crianças carregam nos olhos um silêncio que grita. Enquanto todos correm, brincam e vivem distraídos, essas crianças parecem observar mais do que deveriam. Elas percebem coisas que ninguém ensinou, sentem dores que não são suas e às vezes enxergam nos adultos uma tristeza que nem os próprios adultos percebem. Desde cedo, é como se a alma delas estivesse acordada demais para o mundo em que nasceram. E quando uma alma desperta nasce em um corpo pequeno, o choque é inevitável. Essas crianças não apenas vivem, elas pressentem. Talvez você tenha sido uma delas. Talvez, quando pequeno, sentisse uma saudade estranha de algo que nunca viveu. Um vazio no peito que ninguém sabia preencher. Você olhava para o céu e, mesmo sem entender porquê, sentia que aquilo ali era mais do que nuvens. Você sentia uma conexão com o invisível. Tinha sonhos tão vivos que acordava confuso entre o que era real e o que era mensagem. E mesmo sem palavras para explicar, dentro de você havia uma certeza: você não era igual aos outros. E então, começaram os testes. Você cresceu cercado por pessoas que tentavam te encaixar. Talvez disseram que você era sensível demais, distraído demais, emotivo demais. Mas ninguém conseguia ver que aquela sensibilidade era a sua força. Que aquele silêncio não era falta de opinião, era sabedoria contida. Que aquelas lágrimas não eram fraqueza, eram limpeza da alma. Os escolhidos sempre passam por isso cedo, porque o mundo tenta arrancar suas raízes antes que elas cresçam. É como se o universo quisesse testar se você é forte o suficiente para continuar sendo quem é, mesmo que ninguém entenda. Enquanto outras crianças aprendiam a obedecer cegamente, você questionava. Não porque queria desrespeitar, mas porque algo em você dizia que havia mais. Você via as regras, mas também via as injustiças. Você percebia as dores escondidas por trás de sorrisos forçados. Muitas vezes, você tentou se moldar. Tentou ser o que esperavam de você, mas dentro de si havia algo indomável, como uma voz sussurrando: isso não é você. Essa voz sempre esteve aí. E quanto mais tentavam te calar, mais ela crescia. E então vieram os desafios. As perdas, as rejeições, os momentos de solidão profunda. Você achava que aquilo era azar, que a vida estava sendo injusta com você. Mas com o tempo, percebeu que essas dores não foram punições, foram ativações. Cada lágrima derramada abria uma porta para mais consciência. Cada queda te aproximava da sua missão. Porque os escolhidos não nascem prontos, eles são forjados no fogo. Você notou como sempre foi mais ligado ao que os outros ignoravam? Enquanto todos estavam focados em brinquedos, roupas ou status, você era atraído por perguntas, por mistérios. Você olhava o céu e se perguntava o que existia além. Você via pessoas e sentia o que elas estavam sentindo. Você ouvia palavras
mas enxergava intenções. E isso fazia com que você ficasse calado às vezes, porque sabia que, mesmo sem provas, algo estava errado. Seu espírito sabia. Alguns desses sinais foram tão sutis que você duvidou. Pensou que talvez estivesse imaginando coisas. Mas agora, com o passar do tempo, eles se tornam mais claros. Aqueles amigos invisíveis da infância talvez não fossem apenas imaginação. Aquela sensação de ser observado quando estava sozinho. Aquela intuição que te impediu de cometer um erro grave. Tudo isso era preparação. Sinais de que o mundo espiritual sempre esteve te treinando, e mesmo quando você errou, mesmo quando se afastou do seu caminho, algo ou alguém sempre te puxava de volta. Porque quem é escolhido não perde tempo, acumula experiência. Os tropeços não te tiram da missão, te amadurecem. Há um chamado que insiste, que grita, que te inquieta. E por mais que você tente se encaixar no mundo comum, o universo sempre te mostra: você não veio aqui para ser comum. Você foi chamado para despertar outros, para guiar, curar, transformar. Mas antes, precisava sobreviver à infância. Algumas crianças têm um olhar antigo. É como se carregassem séculos dentro de si. Quando todos ao redor vivem o presente imediato, elas parecem carregar lembranças de coisas que ninguém lhes contou. É aquele tipo de criança que, mesmo sem entender completamente o mundo, carrega uma sabedoria silenciosa. Muitas vezes, os adultos se surpreendem com o que ela diz. Frases que não combinam com a idade, pensamentos que não parecem vir de um corpo tão pequeno. E isso, na maioria das vezes, é ignorado. Mas para os olhos atentos, esses são sinais. Quantas vezes você sentiu que entendia os adultos melhor do que eles te entendiam? Quantas vezes percebeu que algo estava errado mesmo sem ter provas? Quantas vezes tentou alertar alguém e foi desacreditado? As crianças escolhidas não apenas percebem o que está por trás da aparência, elas sentem, mesmo sem saber colocar em palavras. Por isso tantas acabam sendo chamadas de estranhas, isoladas ou até problemáticas. Mas a verdade é que estavam apenas operando em uma frequência mais alta, e isso incomoda quem ainda está dormindo. Quando você tentava falar sobre o que sentia, muitas vezes te mandavam calar. Quando expressava suas angústias, diziam que era coisa da sua cabeça. Mas você sabia. Sabia que tinha algo além. Sabia que não estava sozinho. E mesmo quando ninguém te escutava, você continuava observando, sentindo, conectando. Era como se algo invisível te acompanhasse. Como se você tivesse vindo com um escudo invisível frágil por fora, mas indestrutível por dentro. Os sonhos foram outra pista. Sonhos tão reais que te faziam acordar assustado. Lugares que você nunca visitou, mas conhecia com detalhes. Pessoas que você nunca viu, mas com quem sentia uma conexão profunda. Cores, símbolos, mensagens. E o mais estranho de tudo, algumas dessas coisas aconteceram depois na vida real. Como se você tivesse viajado no tempo. Como se o universo estivesse tentando te lembrar da sua missão, pouco a pouco, noite após noite. Porque os escolhidos são preparados enquanto dormem. A alma deles viaja, aprende, se reconecta. E mesmo que o corpo não se lembre de tudo, algo fica registrado. A sensação de que você já viu isso antes, já sentiu isso antes, já viveu isso antes. Na escola, você também era diferente. Não importava se tirava boas ou más notas, o problema era o conteúdo. Você não se interessava por fórmulas mortas, por regras sem alma. Você queria entender o porquê das coisas. Queria saber o que ninguém explicava. Enquanto todos decoravam, você queria compreender. E por mais que tentasse seguir o ritmo dos outros, algo dentro de você sempre puxava para a verdade. Porque o seu espírito rejeita o superficial. Você nasceu com sede de profundidade. E isso te fez buscar respostas fora do sistema. Muitas vezes, você se sentiu solitário, cercado de gente, mas sozinho. Em casa, entre amigos, até na multidão. Era como se o seu coração estivesse esperando por algo, ou por alguém. Um tipo de reencontro. Algo que fizesse sentido.
E ao longo da vida, talvez você tenha cruzado com pessoas que te despertaram, com conversas que pareciam chaves, com livros, músicas, vídeos que abriram portais na sua mente. E isso não foi acaso, foi parte do despertar. Cada sinal veio na hora certa, cada dor veio com um propósito. Cada silêncio carregava uma resposta oculta. Você aprendeu a observar em silêncio, a sentir a lei das palavras, a escutar o que não era dito. E com isso, começou a perceber que muitas vezes as pessoas mentem para si mesmas, que vivem no automático, buscando felicidade em coisas que não preenchem. Mas você não consegue fingir por muito tempo. Você até tentou seguir o caminho comum, fingir que estava tudo bem, se encaixar no molde. Mas alguma coisa sempre quebrava esse disfarce. E isso não era fraqueza, era sua essência gritando. O universo nunca desistiu de te lembrar quem você é, mesmo quando tudo parecia dar errado, mesmo quando você quis sumir, mesmo quando achou que não suportaria mais. Sempre vinha algo, uma palavra, um sonho, um sinal, um empurrão invisível. Porque quem é escolhido carrega dentro de si uma missão, e essa missão não pode ser apagada. Pode ser adormecida, mas nunca destruída. E se você está aqui agora, ouvindo essas palavras, é porque essa missão está sendo reativada. Com o tempo, você percebeu que aquilo que o mundo chama de fracasso era, na verdade, parte de um treinamento. As portas que se fecharam na sua cara não estavam te rejeitando, estavam te redirecionando. As amizades que desmoronaram te mostraram quem você era sem as máscaras. As perdas que mais doeram abriram espaço para encontros sagrados. Porque os escolhidos passam por uma espécie de destruição programada. Primeiro, o velho precisa cair. As ilusões, os apegos, as dependências emocionais. Tudo precisa ser desmontado para que a verdadeira missão comece. E durante esse processo, o isolamento é inevitável. Você não se isola por escolha, mas por consequência. De repente, tudo ao redor parece sem graça, sem sentido. Os lugares que antes te animavam, agora cansam. As conversas que antes distraíam, agora irritam. A alma começa a pedir silêncio. E é nesse silêncio que você começa a ouvir coisas que nunca ouviu antes. Uma presença, uma força, uma clareza. E é aí que o verdadeiro despertar começa. É nessa fase que você deixa de buscar lá fora e começa a lembrar aqui dentro. Você começa a questionar tudo. Por que estou aqui? Qual é o propósito disso? Tudo. Porque sinto essas coisas que ninguém sente. E a resposta não vem pronta, porque ela não está nas palavras. Está na transformação. O escolhido não é aquele que sabe mais, mas aquele que sente mais profundamente, que consegue atravessar as camadas da vida até tocar o que é verdadeiro, e por isso sofre, por isso sente tanto, mas também por isso cura, guia, transforma. E talvez ninguém tenha te dito isso, mas você é um transformador. Só o fato de estar presente já muda o campo ao seu redor. As pessoas se abrem contigo sem saber por quê, te contam segredos, desabafam, sentem uma paz ao teu lado. Isso não é coincidência, é a tua frequência. O teu campo energético revela a tua origem. E quem vem com essa missão não pode viver como todos vivem, porque foi separado desde o início. Não por arrogância, mas por propósito. Você não nasceu para seguir multidões. Você nasceu para acender luz onde há escuridão. Mas antes, precisou conhecer a própria escuridão. Passar pelas sombras, ser rejeitado, desacreditado, esquecido, para que sua fé não fosse uma teoria, mas uma vivência, para que sua compaixão não fosse discurso, mas verdade, para que sua força não fosse aparência, mas essência. E agora, algo em você desperta novamente, porque é tempo de lembrar dos sinais que você ignorou, das sensações que você abafou, dos sonhos que você desacreditou. Todos eles voltam agora como peças de um quebra-cabeça que só você pode montar. E cada peça, por mais confusa que tenha parecido no passado, começa a fazer sentido. Aquela vez que você sentiu que ia morrer, mas sobreviveu. Aquela situação que parecia uma maldição,
mas virou um milagre. Aquela pessoa que te feriu, mas te fez crescer. Nada foi por acaso, nada. Seus dons estão começando a se revelar de novo. Aquela intuição forte, aquela sensibilidade energética, aquele magnetismo inexplicável. É como se o universo estivesse te chamando para sair das sombras e ocupar o teu lugar. Mas agora, com consciência, com maturidade espiritual, com propósito, porque os escolhidos, quando despertam, se tornam perigosos para a mentira, mas sagrados para a verdade. E se você ainda duvida de tudo isso, observe a sua história. Observe os sinais. Você sobreviveu a coisas que destruiriam outras pessoas. Você viu e sentiu coisas que poucos conseguiriam suportar. Você foi chamado ao silêncio, à solidão, ao caos não para ser punido, mas para ser purificado. Porque só quem desce às profundezas consegue subir com autoridade. E você foi. Daí embaixo. Agora é hora de subir. É como se, por toda a sua vida, você tivesse sido preparado em silêncio. Enquanto os outros viviam na superfície, você era esculpido por dentro. Cada dor te lapidou. Cada frustração arrancou uma camada falsa. Cada silêncio te obrigou a ouvir o que só os corações atentos escutam. E agora, aquilo que antes parecia confusão começa a se alinhar. Você começa a perceber que sempre teve algo que te protegia mesmo nas fases mais sombrias. Lembra das vezes que quase desistiu? Lembra das vezes que caiu de joelhos e pediu uma resposta? Ela veio. Talvez não do jeito que você esperava. Mas veio, e cada resposta te trouxe mais perto de si, mais perto da verdade, mais perto da missão. Os escolhidos não são aqueles que sabem de tudo, mas aqueles que continuam mesmo quando tudo parece perdido. Porque dentro deles há um fogo que nunca se apaga. Às vezes, esse fogo vira brasa, quase morre. Mas nunca morre. Basta um sopro, um encontro, uma mensagem, uma lembrança, e tudo reacende. E talvez este momento seja exatamente isso, o sopro, a centelha, o empurrão que faltava para você lembrar que nada foi em vão. Nenhuma lágrima, nenhuma noite sem dormir. Nenhuma sensação de não pertencimento, porque agora, você começa a pertencer a algo muito maior. Há uma linhagem invisível de almas despertas, que caminham pelo mundo sem fazer barulho, mas que estão mudando tudo com a própria existência. E sabe o que é mais bonito nisso? Você não precisa fazer nada forçado, não precisa tentar se encaixar. Não precisa ser o que esperam de você. Você só precisa ser você, o verdadeiro você, aquele que sente profundamente, que percebe além, que carrega uma verdade que não pode mais ser negada, porque os escolhidos curam só por existir, iluminam só por serem quem são, e isso é o bastante. Agora, você começa a entender. Não foi por acaso que você se sentiu diferente. Não foi por acaso que tantas coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Cada passo, cada momento de dor, cada afastamento, foi uma preparação. E hoje, você está aqui, no exato momento em que tudo começa a fazer sentido. Não há mais confusão, nem dúvidas, apenas a verdade, silenciosa e poderosa, ecoando dentro de você. Os sinais sempre estiveram presentes, esperando para serem reconhecidos. E, agora que os vê, não há volta. Você está em um caminho que só você pode trilhar, mas nunca estará sozinho. Cada passo é iluminado por uma luz interna que te guia, e você começa a perceber que essa luz não é algo que você precisa buscar. Ela já está dentro de você, desde o início. Ela é você. Agora, se essas palavras ressoaram dentro de você, se você sente que faz parte desse despertar, compartilhe sua experiência nos comentários. Quais sinais você reconhece na sua vida? Quais momentos você percebeu que estava sendo guiado? Quero ouvir a sua história. E, se você acredita que essa mensagem pode tocar outras almas, não hesite em compartilhar com quem você sabe que está pronto para ouvir. Se inscreva para continuar essa jornada de despertar. Porque, juntos, podemos compartilhar mais dessas verdades que só os escolhidos podem entender. Continue buscando, continue se lembrando, continue despertando. O mundo precisa de você.